Fala pessoal, beleza? Vamos lá, vamos falar hoje do IPO da Vivara. Cerca de 90% de vocês votaram para eu falar sobre o IPO da Vivara. Então vamos lá, vamos comentar um pouco sobre esse IPO e vamos entender a empresa, né? Vamos lá, IPO da Vivara, o nome da empresa é Vivara, o ano de fundação é 1962, ela está no setor de joalheria e ela vai vir com o ticker de Viva3. E ela vai vir também no segmento de listagem Novo Mercado, que é o grau mais alto de governança corporativa. Isso, são bons indicadores já. A Vivara, vamos entender as marcas dela. Ela tem a Vivara, a Life Vivara, Vivara Watches, Vivara Fragrances e Vivara Accessories. Ou seja, ela tem a linha de relógios, linha de fragrâncias, linhas de acessórios, ou seja, a que mais representa, a gente pode ver nesse gráfico de pizza aqui, é a própria loja Vivara, onde vem os 49% da receita líquida, seguido pela Life Vivara, que representa cerca de 31,8% da receita líquida. E vamos falar algumas características da empresa. Ela é líder em market share no varejo, especialista em joias e relógios no Brasil, tanto em termos de receita líquida quanto em números de lojas físicas. Ou seja, ela é líder no setor no Brasil, tanto em termos de receita líquida, que são as vendas, quanto o número de lojas físicas. Ela desenha, cria, produz, comercializa e distribui os produtos em todo o território nacional por meio de estratégia verticalizada de multicanalidade, ou seja, ela que desenha, ela que cria e ela que produz, ela comercializa e ela distribui, ela não terceiriza. Ela possui mais de 4,5 milhões de clientes cadastrados em todo o país, ou seja, sabe aqueles clientes que se cadastram, deixam um e-mail lá? Então, ela possui mais de 4,5 milhões desses clientes cadastrados no país inteiro. Ela comercializa aproximadamente 300 mil peças por mês, ou seja, ela vende 300 mil peças, entre elas acessórios, relógios, anel, entre outros. A Vivara não possui concorrente direto no segmento e no perfil que atua. Isso é bom. Sua faixa de preço de produtos, olha que legal. A faixa de preço de produtos dela varia entre R$ 150 e mais de R$ 100 mil. Ou seja, ela tem produtos dela que custam R$ 150 e tem produtos que custam mais de R$ 100 mil. Cara, olha que louco isso. E a Vivara faz cerca de 30 lançamentos anuais. Olha que legal isso aqui também. A companhia possui um estoque de ouro para um ano. Ou seja, por que isso é legal? Porque, por exemplo, se acontece alguma coisa, o preço do ouro vai lá em cima, ela não precisa comprar o ouro caro. Por quê? Porque ela já tem estoque. Ela tem estoque para um ano. Então, ela pode ficar um ano inteiro sem comprar ouro se o ouro estiver caro. Se ela achar que o ouro estiver caro, se o preço não estiver interessante para ela. Vou falar um pouco da logística da empresa. Ela tem benefício fiscal na fábrica que fica localizada na Zona Franca de Manaus. Ou seja, ela tem uma fábrica lá em Manaus, no Amazonas, e ela tem um benefício fiscal nessa fábrica. Ela tem presença geográfica também em aproximadamente 90% dos estados do Brasil. E 99% dos pontos de venda estão localizados em shopping centers, ou seja, 99% das lojas da Vivara estão nos shopping centers. Por que ela faz isso? Por causa da segurança do shopping center e do fluxo de pessoas. Ou seja, no shopping tem muito fluxo de pessoas, ela deixa a vitrine dela lá e tem certa segurança a mais do que lojas de rua. Ela possui 3 centros de distribuição localizados respectivamente em São Paulo, em Budas Artes e Diadema. Ela entrega seus produtos CDPV, que é Centro de Distribuição para pontos de vendas, em uma média de 3 dias, ou seja, ela é bem eficiente para clientes finais de vendas online localizados em São Paulo, ela entrega em até 4 horas, ou seja, é uma empresa bem eficiente quando a gente se diz em logística. E aqui eu deixei um mapa de distribuição geográfica dos pontos de venda e centros de distribuições em fábricas. Então, 53% dos pontos de vendas estão no Sudeste, 10% no Centro-Oeste, 17% no Nordeste, 6% no Norte e 14% no Sul, como a gente pode ver nesse mapa aqui. E são os números de lojas da Vivara
A gente vê que em 2010 ela tinha 105 lojas, hoje ela tem 237 lojas. Esse número vem crescendo e lembrando que aqui, esse período de 2015 a 2019, a gente teve uma forte crise no Brasil e mesmo assim ela conseguiu crescer, como se diz, ao número de lojas. E ela usa vários canais de venda, como lojas físicas, quiosques, é, vendas corporativas, que é o B2B, canais de vendas online, ou seja, ela tem vários meios de vendas, ou seja, vendas por canais físicos, ela tem cerca de 92,1% e vendas por canais online, ela tem cerca de 7,9%. E o canal online, ele conta com 2,4 milhões de visitantes no website da Vivara por mês. E algumas informações financeiras aqui, a gente pode ver, a gente não tem, a gente não consegue ver muito do passado dela, a gente consegue ver até 2016, mas o que tudo indica aqui que ela é uma empresa bem redondinha. Se a gente pegar a receita líquida dela, foi de 523 milhões em 2019, de 464 milhões em 2018. Não. Aqui é quando se diz. Ah, legal. Beleza. Aqui é quando se diz essa parte. É quando se diz ao semestral. Aqui, quando a gente vê no anual, ela teve uma receita líquida em 2018 de 1,59 bilhões. Em 2017, 996 milhões. Em 2016, 953 milhões. Ou seja, anualmente ela vem crescendo de forma legal, porque em 2016 ela tinha uma receita de 953 milhões. Em 2018, ela cresceu essa receita para 1 bilhão e 59 milhões, ou seja, ela vem crescendo receita. E o lucro líquido também, ele veio crescendo. O lucro líquido em 2018 foi de 198 milhões,4. Ela tem o ROIC, em 2019, ela apresentou um ROIC de 35,7%, uma margem EBITDA de 19%, ou seja, são números interessantes. E quando a gente vê aqui nesse gráfico, a margem bruta dela é de cerca de 67% em 2016, 66% em 2017, em 2018 de 71%, ou seja, uma margem bruta bem robusta, e uma margem EBITDA, que é a margem operacional, de média de 22% nos últimos 3 anos. E quando a gente vê aqui, isso é muito interessante, o endividamento dela é baixo, ou seja, a relação dívida líquida EBITDA dela ajustada é de uma vez, ou seja, em um ano de lucro operacional ela consegue arcar com suas despesas. E o que eu não gosto muito, o que eu não gostei quando eu vi aqui, que a maioria da dívida dela, mais de 50% da dívida dela, está no curto prazo dos empréstimos e financiamentos. Isso eu não acho, não gosto muito. E a gente vê aqui o patrimônio líquido dela crescendo, o patrimônio líquido dela de 564 milhões. Aqui a estrutura societária dela, a gente tem uma empresa bem familiar, ou seja, os sócios majoritários são, são a família Kaufmann. Vamos falar um pouco dos dados do IPO. A faixa indicativa de preços por ação apresentada na capa desse prospecto, ou seja, no prospecto que a empresa lançou após a apuração do resultado por procedimento de book building. O que é o book building? É um processo que as empresas fazem antes de abrir o capital para ver mais ou menos quanto que o mercado pagaria pelas suas ações. E ela estimou um preço de R$ 21,17 entre 21,17 e 25,40, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo dessa indicativa. A companhia pode levantar cerca de 1,65 bilhão com o IPO, que poderá superar 2 bilhões se atingir o patamar máximo, ou seja,
ela pode captar com esse IPO, pode levantar, né? 1,5 bilhão a 2 bilhões de reais, ou seja, bastante. O início da negociação está previsto para 10 de outubro e ela vai ser lançada no novo mercado da B3. A companhia está avaliada em 5,5 bilhões, representando 20 vezes mais do que o seu lucro atual. Ao todo, serão ofertados 18,89 milhões de ações no trust primário, ou seja, ofertas primárias, e 51,96 milhões de ações no secundário, ou seja, o mercado primário é aquele dinheiro que vai realmente para a empresa, que a empresa emite novas ações e os investidores compram e ela pega esse dinheiro. O mercado e ações do mercado secundário são ações já existentes que apenas vão passar de investidor para investidor. E aqui a gente vai entender o porquê a Vivara quer fazer o IPO. O fundador Nelson Kaufman quer vender 1 bilhão de reais em ações, ou seja, metade da sua posição. Então, metade da posição dele, metade desses 48%, ou seja, ele vai por 24%, 24% para venda. E cerca de 400 milhões vão ser destinados para a abertura de 200 novas lojas em 5 anos. Ou seja, ela quer pegar 400 milhões do dinheiro que ela conseguir captar e vão ser destinados para a abertura de 200 novas lojas e nos próximos 5 anos. Eles querem criar também uma nova marca para a classe C e eles vão abrir uma nova fábrica em Manaus em 2021. E vão acontecer ofertas primárias e secundárias, como eu já disse. E alguns riscos da companhia. A companhia pode vir a enfrentar dificuldades, porque os projetos delas podem não dar certo. Um exemplo, ela pode inaugurar lojas e quiosques que não dão certo. Isso é um risco. A companhia pode não conseguir renovar os contratos de locação com suas lojas atuais, a companhia pode não identificar ou não responder de forma rápida e bem-sucedida às mudanças de tendência, a companhia pode enfrentar riscos relacionados à operação do seu processo de distribuição e grande parte das lojas estão localizadas em shopping centers. Ou seja, o shopping center pode perder clientes também, isso é um risco. Ou seja, todo business tem um risco. E a empresa deixou bem claro os riscos que podem acontecer com você investindo nessa empresa. Ou seja, então é uma empresa que a gente viu com baixo endividamento, que ela quer expandir sua marca, por mais que o sócio controlador ele está vendendo metade das suas posições, mas ele ainda vai continuar com a outra metade, então ele não quer se desfazer. Isso é legal porque ele mostra que ele acredita no projeto, que quer continuar no projeto. E, cara, a princípio, parece ser uma boa empresa sim. Obviamente que são dados bem recentes que a gente pega aqui, como dos últimos 3 anos da demonstração financeira aqui, mas a princípio parece ser sim uma boa empresa com bons números e baixo endividamento, beleza? Então, ficou assim, essa é a análise, o nosso estudo que a gente fez aqui do IPO da Vivara. Então, qualquer dúvida, manda mensagem para mim, manda mensagem no inbox que eu respondo todo mundo. Valeu, pessoal, abraço, tchau, tchau.